Qual a primeira aparição que você viu? Há uns dias atrás, fizemos para os inscritos aqui do canal que estão lá na comunidade David e Eric no Amino essa pergunta. Nesse vídeo, lerei alguns dos relatos que os membros enviaram. Aproveitando para lembrar você de também baixar o aplicativo Amino no link da descrição e entrar em nossa comunidade. O usuário Captain Spook relatou: quando eu era adolescente, por volta dos 15 a 16 anos, acordei no meio da noite para beber um copo d'água. Quando estava voltando para o quarto, senti que tinha um vulto atrás de mim. Naquele momento, ignorei. Mais tarde, naquela mesma noite, ouvi um barulho de pratos quebrando na cozinha. Observação: minha mãe na época era solteira, trabalhava no turno da noite e só voltava às 6 da manhã. Como todo adolescente corajoso, eu deitei em posição fetal e morri de medo pensando na possibilidade de ser um bandido. Fechei meus olhos e depois de alguns minutos aquilo parou. Olhei para frente e vi uma garota na minha porta. Ela tinha olhos roxos, cabelo curto e preto e estava em um vestido igualmente preto. Engoli seco. Ela foi andando até minha cama e se sentou no chão bem do lado. Eu obviamente não dormi naquela noite. Na verdade, em nenhuma noite durante uma semana. Bom, hoje tenho 19 anos e ainda tenho visões da garota no chão, do lado da minha cama. O usuário Ama comentou: era por volta da 1 da manhã. Meu primo e eu estávamos assistindo TV. Saí para pegar um refri na geladeira que fica no andar de baixo da casa. Enquanto descia, ouvi um barulho estranho na cozinha, mas ignorei. Peguei o refrigerante e quando subi na metade das escadas ouvi uma voz de uma pessoa falando: "Olá?" Nunca corri tanto na minha vida. Contei para meu primo e ele não acreditou. Peguei a arma de airsoft, que parecia muito de verdade, e desci lá de novo. A última coisa que vi naquela noite foi um vulto de um velho olhando para mim. Depois de alguns dias, descobrimos que a casa foi construída em cima de outra, onde morava um senhor. Essa foi a única aparição. Depois disso, benzeram a casa. O membro Carlos Jonatas também comentou sua experiência. A minha é bem cômica. Quando eu era criança, gostava muito de fazer caretas, o tradicional lero-lero. Colocava os 2 polegares perto da orelha e fazia gestos com a mão enquanto mostrava a língua. Meus pais sempre falavam para eu parar de fazer isso, mas eu continuava. Até numa noite que acordei e senti um ar mais pesado. Quando abri os olhos, vi algo do lado da cama. Era um ser alto e com o corpo como se fosse uma fumaça. Ele fazia o mesmo gesto que eu, idêntico. Nunca mais fiz tal careta depois disso. A usuária Princesa Sayajin relatou: eu tinha 7 anos quando vi o que acredito ser o espírito de um garoto que devia ter uns 12 anos. Todo ferrado, tipo quase desfigurado. Até hoje eu vejo de vez em quando, mas agora ele tá diferente, mais sombrio, sádico, e eu tenho medo. Loba_gamer comentou: quando eu era pequena, via vultos na minha casa. Eu só via de relance, quando virava a cabeça não tinha nada. Era o vulto de uma senhora de preto com um kimono. Uma noite, quando estava todo mundo em casa, teve um apagão e eu estava no local onde via o vulto. Meus cachorros estavam em meu colo. Fechei os olhos enquanto ouvia eles latirem. Comecei a chorar e gritar minha mãe. Ela veio e os cachorros pararam de latir. A partir desse dia, comecei a assistir um canal religioso. Minha mãe ria de mim quando eu orava, mas ela também era religiosa. Eu posso parar de ter visto esse vulto hoje em dia, mas acho que ele ainda me acompanha. Polar relatou: um dia eu estava voltando de uma feira da lua com minha mãe. Eu ainda era criança.
e numa das ruas do caminho tinha uma casa que diziam ser assombrada. Olhei para a janela e vi uma idosa sorrindo e me encarando. Ela estava em uma cadeira de balanço e meio escondida. Falei isso para minha mãe no mesmo instante, mas ela olhou para a janela e não viu nada. O usuário com o apelido de Jim Winchester relatou: trabalho em um edifício antigo, construído em 1929 no centro de São Paulo. A sala ficou fechada por pelo menos 20 anos antes de nos mudarmos, pois o último dono matou a esposa e logo em seguida se suicidou. Nós mudamos para lá há 2 meses, e todo dia, quase que exatamente ao 12:08, a campainha toca e nunca tem ninguém lá. Já olhamos as câmeras de segurança e realmente não é ninguém. Outro dia, fiquei sozinho no escritório no final da tarde. Apaguei todas as luzes, fechei as janelas e ativei o alarme. Quando me viro para fechar a porta, a luz da cozinha estava acesa, uma que eu havia acabado de apagar. Outra vez, cheguei de manhã e a luz da sala também apagou sozinha. Escutei até um barulho do interruptor. A gota d'água foi quando vi meu rosto e de mais alguém atrás de mim refletido na tela do computador. Não tinha ninguém quando me virei. Resolvi falar sobre essas coisas com a esposa do zelador que mora no prédio há vários anos. Ela me disse que agora lá está até tranquilo, mas que acontecia muita coisa estranha e que agora ela até consegue pegar o elevador sozinha. Ri de nervoso. Guilherme Fauci relatou: minha mãe mora em um sobrado que na parte de cima são 3 quartos, com aquelas portas grandes e cortinas brancas. Toda vez que eu ficava no quintal e olhava de relance para a janela do quarto dela, eu via nitidamente uma mulher de vestido longo e branco, com cabelos longos e pretos. Quando eu olhava de novo, era só a cortina branca balançando com o vento. Pensei que era só eu que via essa mulher, até que em uma noite eu estava na área de baixo fumando um cigarro e minha namorada na janela, sentada, conversando comigo. Em um dado momento, ela deu um pulo olhando para a janela, assustada, dizendo que tinha visto uma mulher alta com um vestido longo e branco. E quando ela olhou de novo, só tinha a parede de vidro que divide a sala da cozinha. Gostou? Faremos mais vídeos interagindo assim com vocês. Não esqueça de entrar em nossa comunidade. Até a próxima. Obrigado.